A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, verso 37. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Olha só, Jesus falou isso devido a uma pergunta que lhe fizeram. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? No verso 36. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E no verso 38, Jesus diz: esse é o primeiro e grande mandamento. O primeiro e grande mandamento da lei é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o pensamento. Quero falar no dia de hoje 12 missões que nós temos para com Deus. 12 missões para com Deus. Primeiro de todos, amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar de todo o coração. Amá-lo de toda a alma e de todo o pensamento. É um amor total. Segunda missão que eu quero mencionar, e continua sendo primeira também, de acordo com Mateus, capítulo de número 6, verso 33, diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Amar a Deus e buscar a Deus é nossa missão para com Deus. Todo cristão deve amar a Deus de todo o coração, toda a alma, todo o pensamento, e deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, a Deus. Vamos a João, capítulo de número 4, versículo de número 23. Evangelho de João 4, 23, lemos assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, devemos adorar a Deus. Olha aí, 3 missões que temos para com Deus: amar a Deus, buscar a Deus, adorar a Deus. Qual é a outra missão nossa para com Deus? Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 10, lemos assim: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Só a Ele servirás. Amar a Deus, buscar a Deus, adorar a Deus e servir a Deus é a nossa missão para com Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo de número 29, lemos assim em Atos 5, 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mas importa obedecer a Deus do que os homens. Mas importa obedecer a Deus do que os homens. Amar a Deus, buscar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus, obedecer a Deus é a nossa missão para com Deus. João, capítulo 14, verso 1, diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Portanto, a 6ª missão que nós temos para com Deus é crer em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aqueles que se aproximam creiam que Ele existe
e que é galardoador dos que o buscam. Amar a Deus, buscar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus, obedecer a Deus e crer em Deus é a nossa missão como igreja. João, capítulo 17, verso 3, diz assim: E a vida eterna é essa, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Olha aí, conhecer a Deus. E aqui não é conhecer teoricamente, mas sim conhecê-lo praticamente, conhecer através de um relacionamento com Deus. Amar a Deus, buscar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus, obedecer a Deus, crer em Deus e conhecer a Deus. Qual é a nossa função ou missão para com Deus? Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo de número 13, Eclesiastes 12, 13, diz assim: De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Esse é o nosso dever, temer a Deus, e temer a Deus é o princípio da sabedoria. Amar a Deus, buscar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus, obedecer a Deus, crer em Deus, conhecer a Deus, temer a Deus. Que mais é o nosso dever ou missão para com Deus? Orar a Deus. Olha a carta de Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 17. É um verso bem pequeno e diz assim: orai sem cessar. Portanto, orar a Deus é a nossa responsabilidade. Deuteronômio, capítulo 28, verso 1, também devemos ouvir a voz do Senhor. Deuteronômio 28, verso 1, lemos assim no livro de Deuteronômio: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Ouvir a Deus, ore a Deus, mas também ouça a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Também outra missão nossa para com Deus é ofertar a Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, capítulo 2 Coríntios 9, verso 7, lemos assim: Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Dê a Deus e dê com alegria. E para terminar, nossa última, que eu vou mencionar, é missão, mas há mais, poderíamos falar de muito mais, mas eu quero deixar essa, Provérbios, capítulo 3, verso 9. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Honrar a Deus. 12 missões para com Deus. 12 missões da igreja para com Deus. Amar a Deus, buscar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus, obedecer a Deus, crer em Deus, conhecer a Deus, temer a Deus, orar a Deus, ouvir a Deus, ofertar a Deus e honrar a Deus. Que Deus te abençoe. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, clique na foto redonda, vai aparecer o menu, clique no playlist, 225 pastas, 6.300 vídeos. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.